sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs da mesma fé, neste mês de setembro, mês dedicado ao mês da Bíblia, nós vamos falar sobre os outros 3 livros poéticos e sapienciais da Bíblia, que são eles: Salmos, Jó e Provérbios. Iniciemos com Provérbios. O livro Provérbios é o mais conhecido como o livro da sabedoria, e quem o escreveu foi o rei Salomão, que era filho do rei Davi. Aprendemos que o rei Salomão foi o homem mais sábio e mais inteligente que já se existiu. Inclusive, nós temos uma passagem na Bíblia em que Deus pergunta para Salomão: o que você quer que eu te dê, Salomão? E Salomão fala para Deus: eu quero, Senhor, que o Senhor me dê sabedoria para aconselhar esse povo. E Deus o concedeu sabedoria. E Deus disse para Salomão dar continuidade àquele trabalho com aquele povo sofrido. E foi isso que Salomão continuou fazendo. E provérbio quer dizer conselhos. Salomão escreveu esse livro do Antigo Testamento cerca de 900 anos antes de Cristo. O provérbio possui 31 capítulos e somente os capítulos 30 e 31 que não foram escritos por Salomão. O versículo fala como se fosse hoje. O provérbio nos dá exemplo de vida. O provérbio nos fala sobre negócios, comportamento, ética, prudência, humildade, domínio próprio, autocontrole. Então, é um livro de conselhos. E agora nós vamos falar sobre o livro dos Salmos. Salmos quer dizer canções, hinos, músicas tocadas em adoração a Deus naquela época, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Os Salmos são 150 no total, e a maioria deles foi escrito pelo rei Davi. Temos Salmos de Moisés, da família de Corá, de Asaf e muitos outros escritores. Os salmos mais conhecidos são 22 e 90. Salmo 90 é o salmo de confiança, em que nos diz: tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és meu refúgio, minha cidadela, meu Deus em quem confio. E assim por diante. Então, meus irmãos, enfim, os salmos são lindas canções em forma de oração. E o último livro hoje, nós vamos falar sobre o livro de Jó. Falar de Jó é falar de quê? De sofrimento, de tristeza, dificuldade. E Jó foi esse homem íntegro, esse homem temente a Deus, mas que, com o passar do tempo, ele perdeu tudo na sua vida. Perdeu toda a sua família, seus 10 filhos, 3 filhas e 7 filhos. Perdeu sua esposa, perdeu tudo o que ele tinha, mas não perdeu o principal: a fé em Deus. Meus irmãos, no livro de Jó é interessante que nos fala sobre coisas interessantes. Nos fala sobre a sabedoria de Deus e o domínio de Deus sobre tudo e sobre todos. No livro de Jó, Satanás, nosso inimigo, chegou até Deus e pediu permissão para que ele tocasse na vida de Jó. Pois ele achava que Jó, depois que perdesse sua família, que perdesse seus filhos, perdesse seus bens, ele ia se revoltar contra Deus. O interessante é que Satanás só pôde fazer com Jó aquilo que Deus permitisse que ele fizesse. E a gente vê que o poder de Deus, o controle que Deus tem sobre tudo e sobre todas as coisas, principalmente sobre o poder do mal. E Satanás não teve aquilo que ele queria. Por quê? Porque Deus sabia o que ele estava falando, porque ele sabia que Jó era íntegro, porque ele sabia que Jó era um dos seus filhos preferidos. Então, meus irmãos, Jó teve dificuldade, Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua fé, que é o mais importante. Nós também não podemos perder a nossa fé. Nós sabemos que a fé é ela que gera a nossa vida. E o povo daquela época acreditava que todo sofrimento era consequência de algum pecado. Mas não é bem assim. O sofrimento, na maioria das vezes, nos aproxima mais de Deus. Sabemos sim que todo pecado gera sofrimento, mas nem todo sofrimento é gerado pelo pecado. Amém?